E obrigada, Senhor, porque hoje o Padre Evandro está aqui no meio de nós e é a certeza que o Espírito Santo já está abrindo, Padre, os nossos corações para que a graça dele frutifique através das palavras que o Senhor vai proclamar. Então, vamos pedir aquela luz do Senhor. Vamos pedir que o Criador desça aqui e faça novas todas as coisas sobre o Padre Evandro. Desce, Criador, aqui, vem, respiro de Deus, manda do céu a luz, manda nos corações a paz. Desce, Criador, aqui, vem, respiro de Deus, manda do céu a luz, manda no coração a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pedimos a bênção de Deus pela intercessão do coração imaculado de Maria para esse grupo de oração. Tudo aquilo que vamos viver nessa tarde seja de fato um verdadeiro Natal, onde o Senhor possa nos visitar com a sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa tarde para todos. Podemos assentar, por favor. Que alegria poder voltar aqui. A última vez que estive aqui, acho que foi no mês de outubro, setembro, Ruth, você lembra quando eu estive aqui a última vez? Acho que a gente veio falar um pouquinho sobre a missão, sobre a dimensão da evangelização. E agora nós estamos nos aproximando do Natal. Amanhã é um dia muito especial na liturgia, o dia 17 de dezembro, porque aí é a última semana que antecede a solenidade do Natal. Então a liturgia traz para nós textos que nos introduzem ainda mais profundamente nesse mistério. E eu recebi de vocês, da equipe de intercessão aí, do grupo, uma palavra para nós meditarmos juntos. Então, rezei com essa palavra e desejo partilhá-la junto com vocês, tá bom? Então, quero acolher cada um no coração, quero que possamos realmente nos sentir na presença de Deus. Também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa. Tem alguém lá de Weston também conectado aqui conosco, será ou não? Porque eu tenho o nosso pessoal lá de Weston, né, do Grupo do Espírito Santo lá, que de vez em quando a gente conecta e às vezes, dependendo, eles acompanham aqui também, né, pelo que eu fiquei sabendo, através da transmissão online. Queridos e queridas, então vamos pegar a palavra de Deus em Isaías capítulo 30, no versículo 18. Profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. A palavra diz assim: em vista disso, o Senhor espera para se compadecer de vós. Perdoando-vos, ele será exaltado, pois o Senhor é um Deus de justiça. Felizes todos os que nele esperam. Palavra do Senhor.
Vou ler novamente. Em vista disso, o Senhor espera para se compadecer de nós. Perdoando-vos, ele será exaltado, pois o Senhor é um Deus de justiça. Felizes todos os que nele esperam. Então, desse versículo, nós trazemos o tema para essa reflexão. Felizes aqueles que esperam o Senhor. Aí eu gostaria que a gente pudesse meditar essa palavra nessas duas perspectivas. No esperar o Senhor, que vem para nos visitar, e essa é a celebração do Natal, o Senhor que vem ao nosso encontro, mas ao mesmo tempo esperar no Senhor. Nós esperamos nele. A partir dele, nós colocamos a nossa esperança e a partir dele nós esperamos. E o que essa palavra vem... Por que essa expressão, em vista disso? Disso o quê? Nos versículos anteriores, o profeta Isaías, lá no início do capítulo 30, ele já vem narrando uma aliança que foi feita com o Egito. Então aqui, ele está demonstrando, ele está denunciando um pecado de Israel. Essa aliança que Israel, o povo de Deus, a nação de Deus, fez com o povo estrangeiro. E fazer uma aliança, por exemplo, aqui ele diz, essa aliança com o Egito, o povo também está fazendo uma aliança com depois o povo aqui foi invadido pela Síria. O Egito foi onde o povo de Israel estava escravo. Então, fazer aliança com o Egito significa voltar à escravidão. Significa abandonar o caminho do Senhor. Afastar-se da vontade do Senhor. E muitas vezes os profetas usaram uma palavra muito forte para esse tipo de atitude do povo. E Isaías aqui está denunciando um pecado do povo no seu ministério, não especificamente só nesse contexto aqui, seja a nível político como religioso. E muitas vezes a palavra que os profetas utilizaram para denunciar o pecado do povo era o pecado da prostituição. Porque Deus fez uma aliança com Israel. Deus fez uma promessa para abençoar aquele povo, prometendo ser um Deus para aquele povo, caminhando com o povo, assistindo o povo, abençoando a vida do povo, livrando o povo dos seus inimigos, mas esperando do povo também uma fidelidade. A aliança traz para nós uma realidade de compromisso, e o compromisso gera fidelidade. Então, a quebra da aliança é como a quebra da aliança matrimonial. Porque Deus se uniu com o seu povo não simplesmente por um pacto contratual, não simplesmente por uma aliança assinada num documento ou estabelecida por um gesto como era feita de muitas maneiras naquela época. A aliança que Deus faz com o seu povo é uma aliança de amor, é uma aliança afetiva. Deus casou-se com o seu povo e prometeu ser fiel. E quando Israel quebra essa aliança, ele cai num pecado de adultério, de prostituição. Não porque cometeu um pecado imoral, não é isso, mas porque afastou-se de Deus. Adulterou aquele pacto de amor com Deus. Só que olha só, aí o profeta, por exemplo, vem dizer, lá no versículo 15, por exemplo, pois assim diz o Senhor, o Santo de Israel, na conversão e na calma estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança a vossa força. Não aceitastes, porém, um povo que não aceitou a Deus. E aí Deus vai falando, o profeta vai dizendo todos os males que poderiam sobreviver sobre o povo. E quando chega nesse versículo, o que o profeta vem dizer? Que apesar do pecado do povo, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel. E Ele será exaltado no ato de perdoar o seu povo. Olha que bonito. Deus é glorificado quando perdoa o seu povo. Perdoando-vos ele será exaltado, pois o Senhor é um Deus de justiça. Felizes, portanto, todos os que nele esperam. Então, de fato, meus queridos, a palavra esperança é a palavra do advento. Nós esperamos o Senhor. E eu estava refletindo sobre isso hoje, Quantas situações da nossa vida comporta a dimensão da espera? Quando nós somos crianças, nós esperamos chegar a uma idade mais adulta, ser jovem, para, ir na escola, para ter um pouco mais de independência, de autonomia, para ter o nosso trabalho. Então, nós olhamos para os nossos amigos mais velhos, nossos familiares, e esperamos chegar um dia lá.
Quando nós estamos estudando, nós esperamos terminar aquele estudo para chegar um dia a uma profissão. Quando nós começamos a iniciar uma profissão, a gente olha para um caminho, uma carreira, e a gente espera um dia chegar lá. Quando nós vamos num consultório, né, ter uma consulta médica, nós ficamos ali esperando a nossa vez para poder entrar. Quando nós viemos a esse mundo, nós esperamos 9 meses ali. Então, a nossa vida é marcada por uma série de espera. Aquelas que são mulheres e são mães, esperaram esse momento de se tornarem mãe, de dar à luz. Os pais também, né, a espera do filho que vai chegar. E esses dias eu visitei um casal que acabou de descobrir que estão grávidos, estão lá super felizes, o primeiro filho. E agora eles estão ali numa expectativa, essa criança que vai chegar. Mas, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós podemos também esperar por realidades e coisas que de repente não são tão significantes e importantes na nossa vida. Então, hoje nós podemos nos perguntar: o que eu estou esperando? O que eu desejo que aconteça na minha vida, na minha história? A quem eu espero? O que eu estou esperando? Tem pessoas que esperam pelo sucesso, tem pessoas que esperam por uma vida bem-sucedida, tem pessoas que esperam uma vida mais tranquila, tem pessoas que esperam que essa pandemia possa passar. Alguns estão esperando um milagre porque estão vivendo um momento difícil. Então, o que nós estamos esperando? E hoje, quando eu rezava, eu sentia justamente dizer isso para vocês. Eu sinto que Deus nos convida a um pulo, a um salto, de sair de uma simples espera, daquela que eu sei que vai chegar, e isso aguardo, para uma virtude da esperança. Porque quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nesse tempo do Advento pensamos na data do Natal, que não é somente um dia de confraternização, como até hoje foi dito aqui. Eu espero o Senhor não só aguardando que Ele venha, mas eu coloco em Deus a minha esperança e exerço essa dimensão da esperança. E lá na carta aos Hebreus tem uma expressão muito interessante, onde o autor dessa carta, que é desconhecido, né, antigamente se dizia que era São Paulo apóstolo, mas não é um autor desconhecido. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que a esperança é como uma âncora. E certa vez eu estava lendo a Bíblia e estudando um comentário bíblico que dizia assim, que a âncora, como nós sabemos, né, é aquele objeto de ferro pesado que é lançado no fundo do mar, ou de um rio grande, para atracar o navio. Só que existia na época também, no tempo de Jesus, uma outra forma de usar uma âncora. Era como um gancho amarrado numa corda, que quando o barco se aproximava, por exemplo, perto de um plano mais elevado, esse gancho ele era lançado para cima. E esse gancho era amarrado, preso na terra, e ali ele segurava o navio. E é interessante pensar justamente a dimensão da nossa esperança como uma âncora que nós lançamos para cima, porque a nossa vida tem que estar ancorada nas coisas do céu. A nossa vida tem que estar ancorada em Deus, porque é em Deus que nós esperamos, é nele que nós colocamos toda a nossa confiança. Mas aí nós podemos dizer: Padre, mas nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo numa sociedade violenta. Esses dias eu estou fazendo um trabalho sobre a população de rua, para um curso que faço, e, nossa, é impressionante que nas capitais do Brasil, em questão de anos, mais de 165% de aumento dos moradores de rua. Hoje a Praça da Sé é uma coisa terrível, todos acampados ali, uma realidade de sofrimento que vai aumentando. E como nós podemos esperar? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês algumas sábias palavras do nosso Papa Francisco, proferida no Ângelus, do primeiro domingo do Advento. Olha que bonito que o Papa diz. O Advento: esperar o Senhor com alegria, mesmo em meio às tribulações. Erguei-vos e levantai-vos, erguei-vos e levantai a cabeça, porque é justamente nos momentos em que tudo parece estar acabado, que o Senhor vem para nos salvar. Esperar-o com alegria, mesmo em meio às tribulações, nas crises da vida e nos dramas da história.
Esperar o Senhor com alegria, mesmo em meio às tribulações, nas crises da vida e nos dramas da história. Porque Deus é aquele que vem e vem para nos salvar. Eu peço desculpa se eu repetir algum testemunho que já contei aqui na última vez que estive, mas esse ano, não sei se eu contei essa experiência para vocês, quando eu fui visitar a Missão da Aliança de Misericórdia lá na Bélgica, e encontrei lá uma muçulmana que foi acolhida, não sei se lembram. A Aliança Misericórdia está no Brasil, né, na República Dominicana, Venezuela, aqui na América Latina. Estamos quase abrindo um projeto lá nos Estados Unidos também, tem um pessoal lá trabalhando para isso. E depois na Europa e na África. No serviço que hoje eu realizo dentro da nossa comunidade, eu tenho que visitar algumas dessas casas. E eu fui visitar a nossa missão na Bélgica. Lá nós temos uma casa que foi cedida por uma família, uma casa muito grande, que era um seminário antigo. E ali nós acolhemos refugiados para passarem uma noite, porque eles atravessam a Bélgica para poder chegar ao litoral e chegar até a Inglaterra, onde muitos refugiados procuram abrigo. E aí, a população de rua, diferente aqui de São Paulo, é de várias nacionalidades. E Bruxelas hoje tem uma população muçulmana muito grande. E tem uma senhora que hoje está conosco, ela se chama Nazira. Ela é do Marrocos. Ela já sofreu violência pelo pai em casa. Se casou com um marido que era violento, que a agredia. Teve uma filha com esse marido e, de tanto sofrer nas mãos do marido, organizou com as suas amigas uma fuga. E saiu do Marrocos e foi para a Bélgica. Chegando em Bruxelas, foi morar com o irmão. O irmão organizou um casamento para ela por uma pessoa que ela conversou por 15 minutos e casou de novo. Esse homem, casado com ela, a abandonou. E quando ele foi embora, ela descobriu que estava já grávida dele, de uma segunda filha. O irmão, não querendo ficar com ela em casa, colocou ela para fora de casa. Um absurdo, né? E ela começou a pedir ajuda em muitos lugares, até que uma assistente social, sabendo do nosso trabalho, pediu acolhida na nossa comunidade. E a Nazira chegou, grávida, esperando uma criança e com uma adolescente completamente traumatizada. Por quê? A Nazira não sabe falar em francês, só fala o árabe. A filha dela aprendeu o francês, né, porque chegou criança na Bélgica. Então, ela, a filha, com 11, 12 anos de idade, tinha que contar toda essa história sofrida da mãe para as pessoas para pedir ajuda. E a mãe elas quase não encontraram ajuda, até que ela veio morar conosco. Essa criança, quando chegou em casa, ela era completamente assim fechada, não tinha alegria, não tinha esperança, não tinha um brilho no olhar. Mas imagina todo o sofrimento que elas viveram. E pouco a pouco, essa esperança foi se reacendendo no coração dessa criança. Foi indo à escola, e quando a Nazira foi ter a outra criança, ela, como teve um parto difícil na sua primeira filha, ela assinou um documento dizendo que caso ela morresse no parto por algum incidente, ela deixaria a guarda das filhas para conosco, para que nós pudéssemos cuidar da filha dela. Tamanha confiança dessa mulher muçulmana, acolhida numa casa de cristãos católicos, teve a coragem de fazer esse documento, deixando a confiança das suas filhas em nossas mãos. Mas, graças a Deus, a filha dela nasceu, hoje é uma criancinha, né, eu estive lá, né, então eu conheci essa criança, tem acho que 1 ou 2 anos de idade, e a Nazira disse assim: no momento em que eu mais precisei de ajuda, foram os católicos que me acolheram. E quando eu estive lá, nós tivemos um dia de encontro com o Padre Antonello e celebramos a missa da consagração dos nossos missionários. Depois da missa, ela procurou uma das nossas missionárias e pediu que eu fizesse uma oração por ela, a Nazira. Uma mulher muçulmana, mas que enxergou ali a presença de Deus. Porque, como diz o Papa Francisco, no meio dos dramas da história, das crises da vida e das nossas tribulações, esperamos o Senhor com alegria, porque Ele vem para nos salvar, porque Ele é fiel. O Senhor não nos abandona, Ele está sempre conosco. E por isso que o Advento é um tempo muito bonito, é um tempo que nos traz justamente isso, esse esperar o Senhor, essa confiança num Deus que vem, e vem para nos salvar. Deixa eu controlar o horário aqui, senão, né, Ruth? E como é bonito perceber isso.
depois, lá da Bélgica, eu visitei também uma missão nossa no Moçambique, lá na África. E foi interessante que há 3 anos atrás, nós fomos com um grupo lá de alguns padres e fomos deixar um dos nossos padres lá, o padre André. E naquela época, na cidade de Maputo, tem o lixo da cidade, o lixão da cidade, que eles chamam de lixeira. É uma montanha enorme de lixo, onde, sei lá, mais de 3 ou 5 mil mulheres ficam ali, catando material reciclável, com as suas crianças ou amarradas nas costas, ou às vezes apoiada em cima daquele tecido, que é a capulana das africanas, deixando as crianças lá, que são picadas por mosquitos, que são cheias de feridas às vezes, que fazem, quando conseguem uma refeição por dia, normalmente africano, dependendo da situação, come uma vez no dia. E ali naquela lixeira, um padre franciscano construiu um pequeno prédio para fazer um projeto social, mas ele, como italiano, depois foi transferido para a Itália e entregou esse lugar para que nós pudéssemos cuidar. E ali naquele lugar, quando nós chegamos, não tinha nada. 3 anos depois, voltando lá, hoje lá já tem uma despensa para dar alimento para as famílias, hoje lá tem uma sala escolar para fazer atividades com as crianças, hoje lá tem uma horta, tem oficina de artesanato para que aquelas mulheres possam também fazer uma outra atividade, aprenderem coisas diferentes para o quê? Encontrar uma alegria, uma esperança na vida. E é bonito isso, porque onde Deus está presente, tudo se transforma, tudo se enche de luz. Por isso que o Natal é a festa das luzes. Por isso que nós colocamos as luzes nas nossas árvores de Natal, nas nossas casas, é justamente por isso, porque um povo, como diz Isaías, que anda nas trevas, vê uma grande luz, e essa luz é Cristo que vem nos salvar. Certa vez, um dos irmãos que vive na Cracolândia, disse quando alguns missionários nossos chegaram lá, nós gostamos muito quando vocês vêm aqui, porque quando vocês chegam, uma luz chega nesse lugar. E teve uma vez que, junto com o Padre Henrique, alguns missionários estiveram lá fazendo uma missão, e todo primeiro domingo do mês, o Padre João Henrique está lá com missionários, e cada primeiro domingo do mês, 10, 15 pessoas saem da Cracolândia. Isso é uma graça muito grande. E certa vez, eles estavam lá, e teve uma operação da polícia, e os irmãos ali defenderam os nossos missionários, fizeram como que uma parede humana e pediram para que eles ficassem atrás, para que eles não fossem atingidos pelas balas de borracha e tudo mais. E aí o que aconteceu? A Meire, que também hoje é uma das coordenadoras da Aliança, ela me falou assim, olha, eu queria tanto voltar lá na Cracolândia para agradecer esses irmãos. E aí eu falei, então eu vou lá com você. Eu não estava no dia da operação policial, mas fui no dia que ela foi para agradecer. Aí estava um dia mais tranquilo. E aí nós estávamos andando lá e abordando as pessoas, e de repente uma mulher se aproximou dela e disse assim, quando vocês vêm aqui, eu me lembro que Deus não nos abandonou. E quando eu olho para a sua cruz, que ela estava com uma cruz no peito, eu lembro daquele que entregou a sua vida para me salvar. Olha só. E é bonito que às vezes quando os nossos missionários estão passando na Cracolândia, e eles gostam de usar às vezes o terço no pescoço, porque já passaram por alguma comunidade terapêutica católica e aprenderam a rezar o terço, e aí eles pegam e falam, irmão, hoje eu já rezei o terço, hein? Hoje é um mistério gozoso, hoje é um mistério... Eles falam isso, imagina. Mas por quê? Porque também ali tem uma semente de esperança, também tem ali essa alegria de alguém que espera. Felizes são aqueles que esperam o Senhor, mas que esperam também no Senhor. E esperar no Senhor, eu gosto de pensar assim, é estar nele. Assim como um peixe está totalmente mergulhado no oceano, assim nós precisamos estar em Deus. Não basta ver o mar, nós queremos tocar, nós queremos sentir, nós precisamos mergulhar. Nós precisamos nos jogar nesse oceano de amor de Deus. Então, felizes são todos aqueles que, mesmo em meio às dores, sofrimentos, preocupações e tribulações da vida, nós esperamos em Deus. Porque o que é a esperança? É essa âncora. Se nós estivermos ancorados em Deus, pode vir qualquer tempestade, meus queridos, que o nosso barco não vai afundar.
Pode vir a ventania da desolação, da tristeza, do abandono, da depressão, da dificuldade financeira, da dificuldade do relacionamento, da crise de fé, seja qualquer for, enfermidades, qualquer adversidade que se apresente em nossa vida, não vai afundar o nosso barco, desde que nós esperemos no Senhor, porque nós estaríamos ancorados em Deus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. E é bonito que, hoje pensava, né? A teologia, quando fala do reino de Deus ou da vinda de Jesus, no final dos tempos, usa uma expressão interessante que fala assim, já e ainda não. O que significa isso? Quando nós falamos, Jesus fala, o reino dos céus está no meio de nós. Então, ele está no meio de nós, já está, mas ainda não plenamente, porque só na vida futura nós chegaremos a esse reino definitivo. O Senhor já veio até nós, já veio, mas ainda não, porque nós esperamos uma vinda mais plena, essa segunda vinda do Senhor que vem para nos salvar. Então, de fato, o advento é isso, é uma espera de alguém que já está conosco, não é de alguém que vai chegar, porque ele já está aqui, mas ainda não. Por quê? Porque nós queremos mais dessa presença, nós queremos conhecer mais desse mistério, nós queremos experimentar mais desse amor. No Dia Mundial dos Pobres, é o dia que eu estava viajando lá para a África, e o Papa Francisco, na sua homilia, ele disse uma coisa muito bonita, vale a pena quem tiver a oportunidade de pesquisar, a homilia do Papa Francisco no Dia Mundial dos Pobres. Ele disse uma frase que tocou muito meu coração, ele diz assim, a esperança de amanhã floresce na dor de hoje. A esperança de amanhã floresce na dor de hoje. Porque ele parte daquele trecho de Jesus que fala das guerras, das revoluções, que as forças do céu serão abaladas, mas vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então ele diz que a história tem dois momentos, o momento de hoje, que é o momento da tribulação, o momento da crise, o momento da dor. Mas nós semeamos uma esperança nessa experiência de dor, sabendo que amanhã irá florescer, ela irá florescer essa esperança. Então, terminando, digo, né? Aqui nós vemos um pecado de um povo, mas nós vemos a misericórdia de Deus, que apesar da infidelidade do seu povo, Ele quer dizer que o pecado não é a última palavra é a misericórdia de Deus. O sofrimento, a dor, a dificuldade não é a última palavra na nossa vida, na nossa história. A nossa última palavra é a nossa salvação. E o advento nos convida a isso, renovar a nossa esperança, que nós já fomos salvos pelo Senhor, mas queremos correr em busca dessa salvação que irá se realizar em nossas vidas. Por isso podemos orar? Não sei se o Espírito Santo já soprou uma canção para a Teresa e o Ocimar. Queria convidá-los nesse momento, por instante, a fechar os teus olhos, a partir dessa palavra que veio falar ao nosso coração. Felizes somos nós, queridos, quando esperamos no Senhor, quando esperamos o Senhor em meio às tribulações de hoje, porque a esperança de amanhã, ela floresce na dor que nós vivemos hoje, quando nós colocamos a nossa vida, a nossa esperança em Deus. Por isso, Senhor Jesus, nos preparando para celebrar o mistério do seu Natal, nesse momento nós queremos dizer, junto com toda a igreja, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Vem visitar nessa tarde os nossos corações. Vem trazer a esperança que nós precisamos hoje para que a nossa fé seja uma fé mais viva, uma fé mais firme, uma fé mais inabalável. Vem, Senhor, visitar as nossas famílias, os nossos lares, porque muitas vezes nós
em meio aos nossos sofrimentos e preocupações, não percebemos a Tua presença, mas o Senhor está aqui. Mesmo quando nós não Te sentimos, o Senhor está aqui. E por isso nós queremos dizer: Maranatá, vem Jesus, vem falar aos nossos corações nessa tarde, vem aliviar todas as preocupações, aflições que nós possamos estar vivendo, vem trazer ao nosso coração um novo desejo de Te buscar com mais força. E eu sinto nessa tarde que tem corações no meio de nós que estão com saudade de Deus. Corações que de repente por um tempo se esfriaram, se deixaram desanimar. Talvez as dificuldades que essa pandemia nos apresentou para ir à igreja, para rezar, para viver os sacramentos. Talvez tudo isso possa ter trazido esse desânimo, essa falta de fé, essa falta de esperança. Mas hoje o Senhor nos convida a renovar a nossa esperança nele. Se talvez nesse momento você tem algum sentimento de angústia, de tristeza, de vazio, se talvez hoje você está ansiando, desejando uma felicidade mais genuína, uma felicidade mais profunda, mais espiritual, espere no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor são felizes. E eu peço, Jesus, derrama o dom dessa felicidade que é fruto do Espírito Santo sobre todos nós que aqui estamos, sobre os nossos familiares. Conceda-nos, Senhor, a graça de viver um verdadeiro Natal, que nesse tempo nós possamos adentrar no mistério do Natal, que é o mistério de um Deus que se encarnou, que se fez homem, para mostrar a sua proximidade, para dizer que está perto, para dizer que veio para curar as feridas da humanidade, que veio perdoar o pecado de todo ser humano. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse momento. Que alegria poder estar juntos em torno da palavra do Senhor.